Vamos lá, Gleidson, Iberville Neto, deixou uma mensagem gravada hoje. Olá, Braga, olá a todos. O cenário segue sem grandes novidades, né? Um ritmo muito pequeno de negociações, alguns frigoríficos diminuindo abates, outros é, até paralisando abates em algumas situações. Pecuarista também, em alguns casos, tirando o gado das escalas. Então, o cenário segue sem grandes alterações e um mercado praticamente sem referência de preços. Um ponto que pode ser destacado é que as escalas de abate elas diminuíram nesses últimos dias por causa da paradeira do mercado, né? Então isso pode fazer com que o mercado volte um pouco mais forte caso essa suspensão para a China não se prolongue muito. Na próxima semana nós devemos ter o resultado da contraprova do laboratório canadense. E esse laboratório, essa contraprova, acreditamos muito fortemente que vai vir mais um caso atípico, assim como todos os que já tivemos no Brasil, o caso de vaca louca atípica, né, o cefalopatia espongiforme bovina atípica. E isso, a Organização Mundial de Saúde Animal, na sequência, deve reiterar o status brasileiro como de risco insignificante para a BSE, ou EEB, né, em português. E isso, a partir daí, a questão é estritamente diplomática. Mas, pela sinalização que nós temos visto na mídia do Ministério, já entrando em contato com a embaixada chinesa aqui no Brasil, então, tudo isso nos traz uma expectativa interessante de que possivelmente essa suspensão seja mais curta, ou bem mais curta do que foi a última, porque a última foram 103 dias, né? Lá em 2019, lembrando, a gente teve uma suspensão de 13 dias. Então, vamos acompanhar e ver como é que isso evolui. Um dos pontos que nos levam a essa expectativa, a essa possibilidade de que a China não vai alongar demais, além dessa questão de proximidade das relações que tem sido demonstrado, que é muito positivo, outro ponto é que o preço médio da carne comprada pela China não está em alta, como estava em 2021. Então, 2021, em setembro, quando ocorreu aquela suspensão, a China estava pagando em média 6.130 dólares por tonelada. E ocorreu aquela questão, os preços cederam um pouco, mas em 2022 começaram fortes e subindo. Atingiram 7.000 dólares, 7.340 dólares em junho do ano passado. Foi o maior preço médio de carne bovina in natura negociado com a China. Depois eles vieram cedendo e agora em janeiro a cotação média ficou em 4.890 dólares por tonelada. E quando a gente compara o preço médio da China com outros países, a gente tem uma situação interessante. A China, em janeiro de 2023, pagou 2,5% a mais do que outros clientes, do que toda a carne vendida para os outros clientes, claro que ponderado pelo volume que cada um compra. Então, como se a gente dividisse o cenário, aí, as vendas de carne bovina brasileira em duas partes: China e os demais. Então, China pagou agora em janeiro 2,5% mais do que os demais compradores. Em dezembro de 2022, tinha pago 0,4% mais. Esses dois foram os dois menores valores desde janeiro de 2017. Ou seja, desde janeiro de 2017, a China não pagava tão próximo de outros clientes. O preço tão próximo de outros clientes. Lembrando que o surto de peste suína africana lá começou só em 2018, no segundo semestre de 2018. Então, quer dizer, eles sempre pagaram um ágio, sempre pagaram mais. Então, agora eles estão negociando e estão comprando muito próximo do preço médio de todos os clientes brasileiros e muito abaixo do que o pico observado em meados de 2022. Então, essa pressão, essa possibilidade de tentar prolongar um pouco para tentar fazer alguma pressão sobre cotações, talvez não esteja presente nesse momento atual. Outra questão é que China, embora tenha comprado bem
nos últimos meses, ela comprou mais em meados de 2022. Ela não está vindo de compras muito fortes, como aconteceu lá em 2021. Então, setembro de 2021 tinha sido o recorde de embarques para a China. Foi o recorde. Lembrando que a gente teve a suspensão no início de setembro, e em setembro ainda foi enviada muita carne para lá, porque essa carne já estava em processo de exportação. Mas foi o recorde, até então, de carne exportada para a China, e o recorde geral. Então, eles estavam com estoques interessantes naquela época. Agora, eles acabaram de passar pelo Ano Novo Chinês, que, ao que tudo indica, foi bom de escoamento, e estavam retomando as compras. Então, mais um motivo para acreditar que eles não devem prolongar demais essa situação. E aí, pensando em efeitos sobre o mercado do boi gordo, a gente tem uma situação diferente de 2021, porque a gente não está num período de gado oriundo de confinamento. Então, esse gado vindo do pasto, ele pode ser retido. Então, enquanto em 2021 o pecuarista não conseguia escala, atualmente a gente tem observado o pecuarista tirando o gado da escala, em alguns casos. Claro que também tem frigoríficos cancelando o combinado, cancelando os negócios, tem toda sorte de, de situações, mas o pecuarista tirando o gado da escala lá em 2021 não era o problema mais frequente. O problema é que o pecuarista não tinha escala para colocar esse gado de confinamento que precisa ser vendido. Então, são pontos que a gente pode diferenciar 2021 de 2023 e que talvez nos levem a essa resolução mais rápida dessa situação. A nossa expectativa é de uma resolução bem mais rápida que em 2023 e eu não me surpreenderia aí se ao longo de março a gente desse isso por encerrado ou até na primeira quinzena, talvez, pelo menos, essas indicações que nós temos por questões diplomáticas, por questões de conjuntura de mercado, elas nos levam para um cenário de resolução mais rápida. Claro que essa primeira quinzena de março, como eu comentei, é uma opinião, talvez uma expectativa aqui, mas não há garantia de que vai ser em 15 dias e que vai ser em 3 meses. Mas a gente vai traçando aí um cenário mais provável, um cenário de expectativa com base nessas variáveis que eu comentei. Eu diria que, na nossa visão aqui, em março, isso deve estar resolvido. Torcemos para que esteja. Tá bom? Então, de maneira geral, o cenário que a gente tinha para passar hoje era esse. Um abraço e até a próxima.